E aí, já parou para pensar que um único termo de busca com 1,7 bilhão de resultados poderia estar sinalizando uma mudança gigantesca na internet? Pois é, hoje a gente vai investigar exatamente isso. Um fenômeno que muita gente acredita ser o despertar de uma nova era digital. Para a gente entender o que está rolando, a gente precisa dar um passo para trás. A ideia aqui é que a internet que a gente conhece, a tal da Web 2.0, nos transformou em meras contas de usuário, que são controladas por grandes corporações. E a primeira onda do blockchain, bem, talvez não tenha ajudado tanto assim, né? Ela nos reduziu a esses códigos de 42 caracteres, que, vamos combinar, não significam absolutamente nada para nós como pessoas. E é aí que a gente chega na grande questão, né? E se toda essa desumanização digital estivesse gerando uma resposta? E se, de forma coletiva, a gente estivesse mandando um sinal bem claro de que queremos algo diferente? É essa a premissa que a gente vai explorar a fundo agora. Então, para começar, vamos focar no que estão chamando de crise de identidade. A tese aqui é que conforme a gente moveu nossas vidas para o mundo digital, alguma coisa importante se perdeu no caminho. A gente foi de simples contas de usuário para códigos que ninguém entende. E essa transição é o centro do problema. E este slide aqui resume a jornada perfeitamente. De um lado, a identidade na Web 2.0, nossas contas que no fundo, pertencem às gigantes da tecnologia. Do outro, a primeira versão da identidade em blockchain, essa sequência enorme de caracteres que até nos dá soberania, mas o que ela realmente significa? É totalmente impessoal. Então, a conclusão dessa primeira parte é bem forte. A ideia é que a nossa identidade humana, ela simplesmente se dissolveu no mundo digital. O que sobrou, segundo essa visão, são apenas dados, códigos e símbolos que não têm um significado real, que não servem de pilar para a nossa civilização. Mas, no meio dessa crise toda, parece que algo está se movendo. É aqui que surge um sinal gigantesco de mudança, que a fonte descreve como o tremor de uma nova civilização. Vamos ver que sinal é esse. E tá aí o número que está no centro de tudo. 1,7 bilhão. É um número absurdo, né? E o que ele significa? Bom, segundo a análise, esse é o volume de buscas no Google por um termo muito específico, Gold ID. Esse volume de buscas não é visto como uma simples coincidência, não. A ideia é que ele representa um esgotamento geral, um cansaço de ser apenas um dado para as empresas, ou um código que ninguém entende. É a busca por uma identidade de verdade, uma porta de saída, como a gente vê aqui, para bem longe do mundo da Web 2.0. E essa imagem ilustra bem a urgência da coisa. Esse movimento todo não é visto como uma tendência passageira, mas sim como uma pressão global que foi se acumulando e que estaria prestes a explodir e remodelar o cenário digital por completo. Certo. Se existe essa pressão enorme por mudança, qual seria a solução então? É aqui que entra o conceito do Gold Eye. Vamos entender o que é isso e por que ele é apresentado como a prova de que somos humanos e não um monte de código. Essa frase, na verdade, resume a essência do conceito. É quase uma declaração de identidade. A ideia é trocar a frieza do código por uma afirmação da nossa humanidade. Simples assim. Na prática, então, o que é um Gold ID? É uma identidade digital que unifica tudo. Ele combina um nome que a gente consegue ler, uma carteira para ativos digitais, um domínio na web, um certificado e até mesmo a ideia de um território soberano digital. Tudo junto num lugar só. Aqui a gente consegue ver os componentes de forma bem estruturada. Tudo começa com um nome humano que vira a base para a identidade. A partir daí, ele já funciona como carteira, como um domínio de internet, um certificado e, por último, estabelece essa espécie de soberania digital. E para deixar a ideia mais simples, é só pensar em exemplos como Nova.Gold ou Satoshi.Gold. O argumento é que, pela primeira vez, o blockchain estaria devolvendo para a gente um nome legível, um nome humano, em vez de um código todo confuso. Mas o GoldD é só a porta de entrada. Ele faz parte de um ecossistema muito maior, chamado WebGold. E é aqui que a visão fica realmente ambiciosa, falando em nada menos que o início de uma migração de toda a nossa civilização. O papo é sério. A diferença fundamental é apresentada de um jeito bem claro aqui. De um lado, a Web 2.0, um mundo onde a propriedade digital está na mão das corporações. Do outro, a visão do WebGold, um mundo onde a propriedade pertence às pessoas, aos indivíduos. E para sustentar essa visão toda, a fonte descreve uma arquitetura completa. Tem o Gold ID como identidade. Abaixo dele, uma e-Gold Chain, que seria um blockchain baseado em ouro.
Uma nuvem chamada Gold Sky que teoricamente ninguém conseguiria desligar. Um sistema operacional, o Gold OS, e tudo isso rodando numa infraestrutura gigantesca para garantir a descentralização. E este é talvez o argumento mais forte de todos. A transição que está sendo proposta aqui não é só uma atualização de tecnologia tipo do Web 1 para o Web 2, sabe? É descrita como algo muito mais profundo. Uma migração civilizacional. Uma migração civilizacional é uma afirmação em tanto. Então, como a fonte justifica isso? A resposta estaria num padrão que se repete na história, onde a demanda das pessoas sempre chega muito antes da tecnologia estar pronta para ela. O padrão seria mais ou menos assim. Primeiro, surge uma demanda gigantesca. Pensa no desejo por uma moeda digital, que deu origem ao Bitcoin, ou pela vontade de se conectar, que nos deu o Facebook. Só depois é que a infraestrutura é construída para atender essa vontade. E aí, quando a demanda e a infraestrutura finalmente se encontram, acontece o que a fonte chama de explosão civilizacional. Essa tabela organiza os conceitos de um jeito bem claro. O Gold ID é o ponto de partida, é o começo de tudo. A e-Gold Chain é o pilar que sustenta a estrutura toda. E o Web Gold é a civilização inteira que se constrói em cima dessa base. Então, para a gente resumir o argumento todo, aquele 1,7 bilhão de buscas seria a demanda global. Um site específico aparecendo no topo dos resultados de busca seria o início da migração. O Gold ID é a ferramenta para restaurar nossa identidade. E o Web Gold seria o destino final, um novo mundo digital. Portanto, a conclusão da fonte é bem direta. A humanidade já estaria em pleno processo de migração do Web 2.0 para o Web Gold. E essa migração não seria gradual, não. Seria um evento prestes a explodir em escala global. E tudo isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Depois de ver tudo isso, será que estamos mesmo no início de uma nova civilização digital? Ou será que WebGo é só um nome bonito, uma nova marca para a próxima fase da internet? A resposta, como sempre, só o tempo vai dizer. Valeu por acompanhar a gente nesta análise.